Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Bem-vindo, meu craque de bola, Pedro Duarte. Abra seu olho, porque esse aqui é o nosso último episódio dessa temporada do Só no Brasil. Parece, Vitor, que a gente começou esse programa ontem, mas ao mesmo tempo tem 29 anos que a gente tá aqui no ar, porque o Brasil, a gente quer queira, quer não queira, é essa fonte inesgotável de loucuras, autorrenovável também, sustentável. O que mais que a gente pode falar desse nosso país? Nós somos autossuficientes em maluquice. Autossuficientes e exportadores, né? Pô! E o melhor disso é que agora que a gente já tem o nosso publiquinho seleto, diferenciado, a gente formou um pessoal acostumado com a overdose de aleatoriedade brasileira. E eu considero essas pessoas mais evoluídas. Porque o ser humano mais darwinizado que tem é o brasileiro. A gente podia, inclusive, criar aqui o Homo Brasilis. O que você acha? Com certeza. Eu gostei. Homo sapiens, agora tem o Homo Brasilis. Homo Brasilis, ele já vem com um chinelinho de dedo. Isso. E não desiste nunca. Aquele Juliette na cara, não desiste nunca. Está corretíssimo. E no Só no Brasil, o público foi adquirindo uma casca grossa, né? Essa imunidade de rebanho. Isso. Foi sendo construída episódio a episódio. Foi um caminho pesado, obviamente, mas eu sei, meus amigos ouvintes, que vocês precisavam de um condicionamento. Antes da gente chegar a esse capítulo de hoje, que vai ser da pesada. É verdade. Hoje a gente chega ao ápice da brasileirice, né? Tudo que você já ouviu neste podcast... Com certeza. Foi para poder preparar você, fôlego e condicionamento físico, músculos e pulmão. Tudo organizado para hoje. Hoje é o final da primeira temporada do Só no Brasil e muitos ouvintes podem pensar, mas nossa... Esse podcast dá pra ouvir em qualquer ordem, que loucura. É assim que eles pensam, né? Sim, é a voz da cabeça deles. Nossos ouvintes estariam certos e errados ao mesmo tempo, tipo um gato de Schrödinger brasileiro. Sim. Preso numa caixa de tênis rainha. Uma camisa Umbro. Umbro, uma pênalti, uma caixa da chuteira pênalti. Bazuca, né? Aquela finta. Caramba. Finta, pacalolo. Isso, exatamente. E sim, você pode ouvir os nossos episódios como se fosse um PowerPoint do Dallagnol também, né? Onde a bolinha do meio, a razão primeira e última, tudo foi feito por ele e para ele. O tema do nosso episódio de hoje. Entendi. Mas eu acho que estaria errado aí, porque se você seguir a nossa ordem certinho aqui de publicação, você vai ter adquirido as habilidades especiais. Com certeza. Né? Ao longo da temporada. E elas vão te ajudar a apreciar melhor o conteúdo de hoje. E nesse nosso season finale, você vai encontrar um pouco de tudo que a gente já contou por aqui. Por exemplo, tem um pouquinho da cara de pau do Caixa d'Água. Tem a personalidade messiânica de um Edilcio Barbosa. Tem aquela alegria de exposição escorregadia de um Lutero Ferreira, Vitor, o Robin Hood de Três Rios. E por que não? Também deve ter um toquinho de rebolado sexy de um fofão da Carreta Furacão. Fofão ou fonfon? Tem que ver. Fofão, né? Dependendo de como você quiser encarar, porque hoje a gente vai falar do template de brasileiro modelo. Modelo aqui no sentido de que é a forma assim mais popular, né? Exato. Não no sentido que você tem que seguir esse exemplo. É o ethos, é o espiritual, é o modelo espiritual. É o nosso. Se a gente fizer o Spectro Patronum, aparece ele pra defender. Entendi. Hoje, Pedro, é tudo dele. O bruxo, Dinho, lá vem Ronaldinho Gaúcho. Hoje o episódio vai durar 30 horas. Vou aqui rapidinho mandar uma mensagem aqui pra dentista que eu não vou poder ir, não. É isso, vai valer a pena. Pronto. No final você vai ouvir esse episódio e vai ficar... Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Igual Galvão Bueno, maluco. Então preparem-se, a partir de agora... Quero ouvidos apurados, meu público evoluído. Porque esse episódio vai entrar no seu ouvido de trivela, vai passar pela barreira do seu cérebro e acertar seu coração na gaveta. Chegou o momento de filtrar aquele ruído de vuvuzela. Eita. Prestar atenção no lance, porque hoje a gente vai embarcar numa história com muito dibre, muito rolê aleatório, ponchos, graças a Deus, paraguaios, pirâmides da sorte, Star Wars...
contratos milionários, É mesmo? roupas feias, Mais caras. petróleo, boinas pra trás, composições musicais vibrantes e um pouco da vida e da obra de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, segundo o SBT. Eu sou Pedro Duarte e uso sempre a mesma cueca em todo jogo do Bahia, o que não tem adiantado nada. E aqui vos fala este sofredor do Clube do Remo, Vitor Camejo, e você está no Só no Brasil, da Wonder. Em 21 de março de 1980, surgiu uma estrela no céu. Eita. Essa estrela guiou 3 homens nobres da Arábia até a cidade de Porto Alegre, mais precisamente no bairro Vila Nova. Em sonho, esses 3 homens nobres foram avisados do nascimento de uma criança muito especial. Isso, vai dar certo. Isso aí tá, já começou bem o programa. Vai dar tudo certo. Vamos nessa, Vitor. Tá bem? A associação tá maravilhosa. Vou logo esclarecer que não nasceu nenhum messias religioso nesse dia, mas há quem diga que o futebol nunca mais foi o mesmo depois que a dona Miguelina Eloy Assis dos Santos botou no mundo o pequeno Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho. Me preparei, Vitor, a vida inteira pra esse momento aqui. Calma. Entendeu? Respira. Vou falar até a terceira pessoa. Respira, Pedro. Você tá pronto? Você é um vencedor. Hoje é um dia especial. O Ronaldinho, Pedro, é o caçula de 3 filhos. A mãe dele trabalhou como merendeira e depois se arrumou ali como vendedora de produtos Avon e de lingeries. Já o pai era soldador, guardador de carros do camarote do estádio do Grêmio e um habilidoso jogador de futebol. Ele, inclusive, chegou a jogar no Cruzeiro de Porto Alegre. Ah, então a família dele já tinha uma tradição, né? Uma tradição futebolística. Sim. Aliás, é uma coisa muito natural no Brasil, né? Neymar tinha o Neymar pai, né? Pelé tentou colocar o Edinho, não deu Exato. muito certo ali no gol. É comum no Brasil a gente ter essa dinastia de boleiros, né, nas famílias. E tem uma figura muito importante no episódio de hoje, que é o irmão 9 anos mais velho do Ronaldinho, que é o Roberto Assis, que também foi jogador profissional. Entre 1987 e 2002, ele jogou em vários times grandes. Ele começou com 16 anos no Grêmio, onde inclusive ele foi tricampeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil. Olha só. Pois é. Depois ele foi pro futebol suíço, depois pro futebol português, passou pelo México, Japão, enfim. Deu aquele rolê de jogador brasileiro médio, né? No total, ele jogou em uns 10 times diferentes. É uma coisa muito comum, assim, no futebol, né? O cara que é um bom jogador até, mas assim, que perto de gênios que jogam, assim, nas ligas principais, ele é só um cara normal. Aí Sim. ele acaba rodando o mundo atrás de oportunidades e, enfim, ganhar em euro também deve ser bom. Ah, é gostoso, viu? Não sei se naquela época fazia... deve ser. Eu sei que essa andança toda desenvolveu uma habilidade muito importante no Assis. Que é, no meio de tanta transferência, ele começou a se interessar pelo lado do business da carreira de jogador. E passou a negociar os próprios contratos. Olha aí, hein? Se você escutou nosso episódio 11, uma caixa d'água de 1.000 litros, você sabe mais sobre esse mundo de negociação do futebol, que não é pra qualquer um. Exatamente. Olha como tudo já começa a apontar pra ele. Esse conhecimento sobre futebol jogado em escritórios, e documentos, e agentes, e reuniões, sem dúvida, é uma ferramenta útil no caminho do nosso herói template de brasileiro. Desde pequeno, Pedro, o Ronaldinho era amado pela galera. Como não amar, não é verdade? Não tem como. Ele era chamado de Dinho pela rapaziada, né? Ele era muito mimado no bairro dele mesmo, assim. Isso. Todo mundo curtia aquele moleque esperto que vivia jogando bola no campo do Periquito, que era o nome do terrenão de terra batida, onde a galera jogava bola, ali no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. O pai do Ronaldinho, que tinha sido jogador e já tinha um outro filho engrenado no futebol, viu que aquela criança tinha um potencial grande. E levou nosso pequeno bruxo, ainda com 7 aninhos de idade, para aulas de futebol no infantil do Grêmio. Certo.
2 anos depois, em janeiro de 1989, quando o Ronaldinho tinha só 8 aninhos de idade, infelizmente uma tragédia se abateu na vida do nosso bruxo. O pai dele morreu, teve um mal súbito ou um infarto na piscina da casa da família. Porra. Isso foi uma cicatriz tremenda que o nosso Ronaldinho carrega e que ele expôs numa longa carta que ele escreveu para o site esportivo The Players Tribune. Em janeiro de 2017, 28 anos depois da morte do pai. A carta é como se o Ronaldinho do presente falasse com o Ronaldinho de 8 anos no dia que o pai morreu. Pedro, lê pra gente um trechinho. Caro Ronaldinho de 8 anos de idade, amanhã, quando você voltar para casa depois de ter jogado futebol, vai ter muita gente em sua casa. Você vai ver Roberto. Ele colocará o braço em volta dos teus ombros e vai te levar para o banheiro para que vocês possam estar num local mais reservado. Ele vai te contar algo que você não irá compreender. Houve um acidente. Papai se foi. Ele morreu. Vamos dar aquela parada pro Pedro respirar? Porra! Tomar uma água aqui. Pegou, viu? Secar o rosto, Sim. né? Olhar pra frente. Eu sei que é pesado. Quando a gente disse que ia falar de Ronaldinho Gaúcho, eu não achei que a gente ia resgatar e chegar nisso, não. Pra mim era só situação maluca, engraçada, entendeu? Eu não tava pronto pra isso, não. Ainda bem que podcast em áudio assim não precisa de maquiagem, né, Vitor? Com certeza. Que a minha maquiagem já era. Eu preciso de uma maquiagem melhor. E nessa carta, o Ronaldinho segue descrevendo a morte do pai e como isso formou um laço inquebrável com o irmão dele, o Roberto. Então, segue aí, Pedro. Respira e dá mais uma lapada no nosso coração. Você tem sorte porque você tem o Roberto. Roberto estará sempre ao seu lado. Ele não será apenas seu irmão. Ele será como um pai para você. E mais do que isso, ele será seu herói. É isso e até mais. Porque o Roberto engloba a função de irmão mais velho, super-herói, né? Ele é tipo o irmão do Jorel, do Ronaldinho Gaúcho. Basicamente isso. E agora, com a morte do pai, ele vira também uma figura paterna. Sim. Tem uma solda espiritual, uma cola cósmica que rola nesse momento aí. E do lado do Roberto, que passa a ser mais conhecido como Assis, isso também acontece. Ele passa a ser empresário do irmão e vai enfrentar qualquer coisa para levar o Ronaldinho pro patamar que o pai deles sempre sonhou: a glória. Quando o Ronaldinho Gaúcho tinha uns 11 anos, mais ou menos, ele disputou um jogo contra outro time da mesma categoria. A partida, Pedro, simplesmente terminou 23-0 pro time dele. Meu Deus. E adivinha quem foi que marcou todos os 23 gols? Caramba, não é possível. 23 gols. Né? Aí podia ser assim, todas as crianças contra ele, entendeu? Era um time contra ele. Só ele representando, ele é tipo um megazord de criança, sozinho. O narrador tinha que trocar, fazer escala de narrador pra gritar os 23, velho. O cara perdia a voz. É verdade. Tem que voltar. É que nessa época o Ronaldinho tinha uma carta na manga, Pedro. Enquanto os outros dormiam, ele treinava, moleque. Treinava. O moleque era incansável. O único companheiro de treinamento dele era o Bombom, que era um adversário que jogava mano a mano contra ele. Era um mestre na arte do desarme, dos dibres, né? Eram dibres ainda infantis, mas eram dibres do bruxo aprendiz. Sim. E esse era o único adversário que dava conta, desarmava o Ronaldinho Gaúcho e, pasme, obviamente, pra fazer isso, ele não era humano. Pronto, é isso. Ronaldinho Gaúcho treinava com um ET de Varginha, dentro da Unicamp, né? Com a supervisão ainda de Badam Palhares. Com certeza, é isso. Cara, poderia ser muito. Mas a resposta está em mais um trecho daquela mesma carta do Ronaldinho, onde ele diz que o Bombom, na verdade, era o seu cachorrinho. Um brasileiríssimo vira-lata caramelo, que era o adversário perfeito para que o pequeno bruxo praticasse os seus dibres humilhantes e incríveis. Nessa hora, meu coração está mais pura bala Van Melle nesse momento. Doce e totalmente acelerado. Que cena maravilhosa. Olha que produto brasileiro, hein? Brasil é aprender a dibrar num campo chamado Periquito contra um vira-lata, que nós fomos checar aqui, não era um caramelo ainda, não tinha essa moda do caramelo, era um vira-latinha malhadinho, meio estopinho assim, então tá valendo.
Com certeza. O primeiro time do Ronaldinho, logicamente, foi o Grêmio, né? Onde o irmão dele também tinha começado. Sim. O primeiro técnico dele, Pedro, foi Sebastião Lazzaroni, que tinha sido treinador da seleção brasileira na Copa de 90. Época em que a CBF já era presidida por Ricardo Teixeira, personagem que aparece bem no nosso terceiro episódio, o Voo da Muamba. O Voo da Muamba, exatamente. No Grêmio, antes do Voo da Muamba acontecer, o Ronaldinho começou a sua trajetória absurda, né? Sim. Começou a chamar a atenção por causa da ousadia, da velocidade e da alegria dentro e fora de campo. Ele chegou na seleção rapidão e explodiu. Ao todo, ele jogou em mais 7 times, né? Além do tricolor, imortal de Porto Alegre, ele também defendeu o Paris Saint-Germain, o Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, o Querétaro do México e o Fluminense, que foi a última equipe dele no futebol. Foram 18 anos de carreira no futebol profissional e uma porção de títulos. Uma coleção gigantesca, memorável, absurda de lances. Todo mundo tem o seu gol favorito do Ronaldinho. Tem algum favorito, Pedro? Rapaz, uma assistência dele, que ele adotou o Messi. E aí ele fez o lance, Messi fez o gol, estava impedido. E aí ele falou, vamos fazer igualzinho sem você estar impedido. E aí ele fez igualzinho e tocou a bola de novo e foi o mesmo gol, só que dessa vez foi validado. Isso pra mim é genial. É genial. Você conseguir repetir o mesmo lance 2 vezes é mais absurdo do que um gol, eu acho. Cara, o meu favorito é o gol contra a Inglaterra na Copa de 2002. Aí é insuportável. Aquele ali, meu irmão, não dá. Aquele ali, eu tenho pena dos meus futuros filhos. Sim. Que não vão ver aquele absurdo acontecer ali. Eu lembro, adolescente, vendo a bola lá em câmera lenta, assim. Eu lembro que eu tava em Belém, revoltado, porque eu ia ter aula aquele dia, porque era a Copa do Japão, né? Era jogo de madrugada e eu ia ter que sair do jogo pra ir pro colégio. Sim. Foi o melhor dia da escola, assim, porque a gente só falava nisso. Eu lembro da sala escura, meus pais dormindo e eu vendo TV sozinho, porque era de madrugada o jogo. Esse aí foi doideira. E a discussão se tinha sido de propósito ou não? Se ele fez hoje. aquilo de propósito, né? Velho, e pior que assim, pra ele é tão natural que eu acho que nem ele consegue responder se foi de propósito ou não. Ele falou, não, cara, eu só fiz. Só fez. Foi fisiológico aquele gol pra ele, assim. Ele só bateu, Fisiológico. É tipo tu perguntar pro Homem-Aranha se ele solta a teia de propósito ou não. Como é que ele faz? Ele fala, cara, eu só faço. Isso é algo que você tem que fazer. É como comer, dormir e fazer xixi, coisas assim. Mas enfim, tá ótimo. Esse é o mais longe que os lances geniais do bruxo dentro de campo chegam nesse episódio. Porque aqui, a gente não tá aqui pra isso. Se quiser ver lances maravilhosos, só temos uma penca na internet pra você ver. A gente já entendeu como nasceu e cresceu a nossa estrela. A partir de agora, a gente vai analisar o que é mais importante, o charme magnético do Ronaldinho. Quando a gente acha que o que ele faz dentro de campo é o maior poder que ele tem, eis que o nosso bruxo, como um Clark Kent às avessas, ele troca o uniforme, mete um look casual de luxo. Sim. Com muito estilo. E aí, Pedro, é que ele vem e demonstra sua real magia. É que o bruxo surge, né? Exatamente. A outra face de um bruxo. Em 2013, o Ronaldinho jogava pelo Galo, né, o Atlético Mineiro, quando o time foi disputar a Libertadores da América contra o The Strongest, na Bolívia. Eu já amo o nome desse time. Na Bolívia tem um time chamado The Strongest. Porra, maravilhoso. Eis que o Ronaldinho chega no aeroporto, praticamente carregado pelo público. É impressionante, né? Como a galera ama ele em qualquer lugar. Ele pode chegar em Burkina Faso, que vai ter uma galera que sabe quem é ele também. Com certeza. Não tem paz também, não. E na Bolívia, o César Cocarico, que na época era o governador de La Paz, que é a capital da Bolívia, foi no hotel onde o time estava hospedado só pra encontrar o Ronaldinho. Porra, bicho, eu iria também. É isso. Com certeza. E esse encontro é importante porque é aí que surge uma das maiores revoluções estéticas do jogador. Ronaldinho Gaúcho de poncho. Foi aí um ponto de não retorno, né, pra estética do R10. Depois disso, ele pulou rapidamente veio a boina, o óculos de aviador, em qualquer ocasião, em qualquer lugar, ele está sempre com essa farda, né, do bruxo. É impressionante. E o toque latino foi essencial nesse momento, porque com o poncho, nesse dia, o Ronaldinho ganhou também um gorrinho, sim, uma flauta andina e uma miniatura de um bar. Olha isso. Já por sua vez, o nosso R10
presenteou o governador de La Paz com uma camisa do Atlético. Olha só. O Ronaldinho ainda ganhou um título honorário boliviano. Foi tipo como se ele tivesse virado cidadão emérito da Bolívia. Caramba, de uma vez só, né? Tudo. Tipo assim, o cara realmente gostava de Ronaldinho, esperando ele chegar na Bolívia só pra... Toma aqui, Ronaldinho, tome tudo aqui, ó, a chave da cidade, tome tudo, né? Inclusive, ele deve ter uma área na casa dele reservada para essas honrarias, assim, né? Tipo, chave da cidade gigante, placa de cidadão honorário, porque ele é o cidadão do mundo. É, com certeza. Ele deve ter placas e coisas. Inclusive, já que nós estamos falando de moda, a gente não pode deixar de comentar a linha de roupas que a marca Ed Hardy fez com o aval, os pitacos e a assinatura de Ronaldinho Gaúcho. Aí já veio a maluquice. Como é? Já tem a marca de roupa, ó. A aleatoriedade está presente sempre. Em 2011, o Christian Audigier, que era estilista da marca e também fanzaço de Ronaldinho, decidiu fazer essa homenagem, né? Homenagem fashion pro nosso bruxo. Quando as peças ficaram prontas, ele simplesmente chamou o Ronaldinho pra fazer uma sessão de fotos pro lançamento. E aí, meu irmão? Ele foi. Ronaldinho, não só ele foi, e foi grande, foi metendo uma das maiores aleatoriedades absurdas de todas. Ele chegou de helicóptero, claro, num hotel ultra chique do Rio de Janeiro, desceu, fez embaixadinhas com uma bola dourada. Nossa. E aí chegou, tirou foto cercado de 10 seguranças fortemente armados com espingarda calibre 12, que na verdade eram figurantes vestidos de policial, e 2 passistas de escola de samba. Realmente tudo maravilhoso, né? Cenas maravilhosas, com um figurino assim que talvez tenha... Exatamente. Entendi. Questionável. Questionável. É que o Ronaldinho é tão aleatório que nunca sabe se a roupa é dele mesmo, ou se é uma fantasia. Sim. Né, de algum figurinista que deu num delírio aleatório que ele tá vivenciando no momento que você esbarra com ele naquele instante. Por exemplo, em 2015, o Ronaldinho apareceu num reality show de futebol na cidade de Dubai. Pronto. Era um programa que tava buscando novos talentos do futebol e o Ronaldinho surpreendeu disfarçado de segurança. Meu Deus! Disfarçaram o Ronaldinho, ele se meteu no meio de uma partida de futevôlei, confiscou a bola, falou, não, vou tomar a bola, não pode jogar aqui. E, obviamente, que isso era só pra mostrar o seu talento. Olha isso. E aí ele manda umas embaixadinhas disfarçado, todo mundo fica de cara no chão e revela que é o Ronaldinho. Pronto. Se ele tivesse com aquela cabeça gigante do fofão, sabe, da carreta furacão? Mesmo assim, eu acho que a gente ia reconhecer que era ele só pelo futebol apresentado ali. É isso, só pela mãozinha, a mãozinha quebrada aqui, ó. A mãozinha quebrada batendo a bola aqui, ó. Pô, essa mão de boleiro mesmo, hein? Isso. Clássica. Porra. Parece que, nesse momento, o sucesso foi tão grande que ele acabou voltando para Emirados Árabes um pouquinho depois, só que dessa vez ele foi convidado para um simpósio internacional de boas práticas policiais. Aí foi só pra ele estar lá, não tem... Chamou, ele vai, É isso. Essa é a essência da aleatoriedade, né? Porque, assim, falou que tem uma festa de batizado na esquina, ele já tá ali com um Rolls Royce de ouro, né? Com um cooler também pintado pelo Romero Brito, cheio de cerveja. Ele tá sempre colocando... A sociedade tá sempre em estado de suspense e alerta. Tipo, qual será o próximo, né? Qual será o próximo passo de Ronaldinho? Onde está Ronaldinho agora? Ele é uma Carmen Sandiego, né? Um fugitivo do padrão. Maravilhoso. Ele pode aparecer em qualquer lugar. Eu tô... pasmo com esse momento. A foto do evento de boas práticas policiais, velho, é incrível. É o Ronaldinho sentado no meio daquele monte de chefe de Estado árabe. Sim. Vários deles, inclusive, de farda militar. Outros de candora, que é aquele traje típico longo que os homens árabes usam. Sim. E ele com uma cara... É a mesma cara que eu fazia no culto quando tava rolando rodada do futebol brasileirão e eu tinha que parar pra ir pra igreja. Sim. E o Ronaldinho, ele tem uma espécie de visto permanente nos Emirados Árabes. Ele tem um negócio que eles chamam de Golden Residence, que é só pra lendas do esporte. Pois é, ele já pode comprar uma cobertura simples, aquela cobertura tranquila ali num prédio de Dubai, que deve ter 350 andares, né? Aí tem uma estação de esqui com neve artificial no meio do deserto. Ele consegue fazer isso. Tem uma cena, assim, do Ronaldinho que é inacreditável, que é um sheik árabe leva ele pra algum evento, assim, no país. Esse é o Ricardo, que é administrador do @rolê aleatório, né? Que no momento dessa gravação tem 800 mil seguidores no Instagram.
A cena que eu vou descrever é assim, é o Ronaldinho com as roupas dele, porque ele se veste meio rapper, meio assim, então ele tá com aquelas roupas dele assim, bem solta, jogando um mini ping-pong, uma não é um ping-pong full, é um mini ping-pong, é uma cake árabe. E ele tá jogando ping-pong com o cara, meu. E assim, por quê? Você na existência humana, como é que você consegue chegar numa situação dessa, cara? E ele tá ali como se fosse segunda-feira. É normal. O Só no Brasil gostaria de fazer um adendo nesse momento, nessa cena descrita pelo Ricardo do rolê aleatório, que é o seguinte: tanto o Ronaldinho quanto o Sheik Árabe no vídeo estão usando máscaras de proteção. Porque era época de Covid e o Ronaldinho tinha ido para os Emirados Árabes para tomar vacina. Foi. Ele vacinou nos Emirados Árabes. Sim. O que já é muito doido, porque eles tomaram a vacina e usaram máscara, tudo bem. Só que pelo tamanico da mesa, não estavam respeitando o distanciamento, não. Ainda bem que eles estavam vacinados, né? Imagina um coronavírus depois de sofrer qualquer mutação dentro de Ronaldinho Gaúcho. Não dá. Aí não ia ter condição. Não dá. Ia dibrar todas as vacinas. Exatamente. Em 2017... a Heineken fez uma campanha para a Liga dos Campeões, recriando alguns lances famosos do futebol como se fossem grandes sucessos do cinema. E o Ronaldinho, simplesmente, Pedro, me aparece de Obi-Wan Kenobi, personagem do Star Wars. Sensacional, é isso. Repetindo uma cobrança de falta que ele bateu pelo Barcelona contra o Werder Bremen. Parou a internet. Isso aí, né? Star Wars, o último Jedi. O último Jedi, maravilhoso. No ano seguinte, 2018, ele simplesmente estreou no cinema, Pedro. Não é possível. Houve o lançamento do excelente, diga-se de passagem, Kickboxer, A Retaliação, um filme com Jean-Claude Van Damme, Christopher Lambert e Mike Tyson. Nesse mesmo ano, foi a Copa da Rússia. Como vocês devem lembrar, 2018, ano de Copa. E o Ronaldinho, obviamente, não foi convocado, porque ele já estava com 38 anos, fim de carreira. Mas isso não impediu ele de participar da festa. Não, isso foi maravilhoso. E é muito do nada. E muito do nada, tipo assim... Opa! Olha aí! Mais uma vez, né? É isso. Porque ele Vitor, isso aí é bom demais. Ele surgiu, é isso, do nada. Ele brotou. O Brasil já tinha sido eliminado nas quartas de final pela Bélgica. E eis que, na festa de encerramento da Copa, surge Ronaldinho Gaúcho tocando um batuque. A câmera vem vindo, é a Copa da Rússia, então tá passando o pessoal dançando danças culturais russas, e a câmera foca e aparece o Ronaldinho, cara, mandando um atabaque. E isso foi demais, porque a internet explodiu ali. Nessa hora, quem acompanhava a carreira do Ronaldinho entendeu que o aleatório não estava na vida do Ronaldinho aleatoriamente. O aleatório é o modus operandi do Ronaldinho. E, cara, nisso começou, né, esse negócio, tipo, o Ronaldinho é muito aleatório, o Ronaldinho é aleatório. Que rolê é esse? Que rolê aleatório? E aí me deu esse insight de rolê aleatório. Eu tava em casa, fui no Twitter e falei, cara, eu vou criar uma página sobre coisas aleatórias. E a partir daí, os olhos da internet nunca mais saíram de cima do nosso bruxo. Só no Brasil. Tudo parecia normal na Ponte da Amizade no dia 4 de março de 2020. Estamos nós em um dos limites geográficos mais conhecidos do Brasil, né? A ponte nesse dia estava cheia de brasileirinhos, cruzando ali a fronteira entre Paraguai e Brasil, se entupindo de eletrônicos chineses, cigarros paraguaios, até que alguém leu uma notícia no celular e comentou com qualquer estranho do lado, aleatoriamente, assim como se nada fosse. Rapaz, você viu que o Ronaldinho foi preso aqui em Assunção? Aí, o grande momento do programa é isso aí. O que é que ele estava fazendo, né? Em Assunção. Exatamente. O Ronaldinho estava em Assunção, Paraguai. Para quê? Para o lançamento de um projeto da Fundação Fraternidade Angelical, da inauguração de um cassino e
para promover a sua biografia chamada Gênio da Vida. O problema é que ele e o irmão dele, o Roberto Assis, entraram no país com passaporte falso. É uma das faces mais conhecidas do mundo, né? Aí você vai entrar num país conhecido pela falsificação com um documento falso. Porra, que isso aí... É isso. Eu sou Ronaldinho e vim aqui para o Paraguai para um evento. Sim. Para quê? Paraguai. Ah, nossa senhora. É isso. Parabéns. É isso. Só que assim, não é só um rosto conhecido. É o rosto do Ronaldinho, velho. É. Como é que o cara entra com uma... Pô, a cara, o cara faz o cara crachar ali o passaporte Paraguai e tu vê que é o Ronaldinho? Um maluco com um R de ouro no peito, brilhando. Sim. Gigante. E parece que o nome, inclusive, estava igual. Era o nome dele. E o que estava irregular é que o passaporte dizia que ele e o irmão eram paraguaios naturalizados, o que não é a verdade. E se o Ronaldinho fosse paraguaio... Todo paraguaio ia ficar... E por que a gente não te convocou antes? Já que... Você não bota uma roupa aí e entra agora. Não tá tranquilo, dá tempo ainda, vamos... né? Verdade. É isso. Mas aí, será que ele tava querendo fazer algum negócio por lá que, tipo assim, dependia da naturalização de ser um... Entendeu? Porque não faz sentido, assim, mesmo explicando por que ele entrou com o passaporte falsificado, sabe? Com que finalidade? Assim, óbvio que tem treta aí, mas a gente já vai voltar nisso. Vamos focar agora na prisão no Paraguai. Parece que a polícia paraguaia sacou na hora que os passaportes eram falsos, né? E resolveu não prender o Ronaldinho Gaúcho nem o irmão dele ali no aeroporto, porque tava cheio de gente pra receber os dois. Eles foram prestar esclarecimento só depois e ficou meio claro que eles não sabiam que os passaportes eram falsos. Rapaz, eu acho assim, eu até entendo, Vitor, que uma pessoa como essa, você nem precisa pegar, enfim, num documento, ir pra imigração, pegar a mala na esteira, ficar ali, né, coisas de seres humanos normais, mortais. Eu acho que deve ter um assessor pra tudo isso, entendeu? Mas assim, por qual motivo alguém ia trocar os passaportes verdadeiros, né, do nosso querido Ronaldinho e do irmão dele, e aí substituir por documentos falsos, né? O que alguém ganharia com isso? Nem precisa de passaporte pra entrar no Paraguai. É isso. Paraguai é Mercosul. Dá pra entrar com RG. Tipo, foi o crime mais pombaleza e aleatório de todos. Total. Só que o Ronaldinho e o Assis colaboraram com as investigações e como a polícia aderiu a essa versão da inocência dos dois, a culpa ficou por conta do Wilmon de Souza Lira, um empresário brasileiro que teria feito esses passaportes com a ajuda de duas paraguaias. Rapaz. Pois é, cara. É uma maluquice. 2 dias depois da chegada no aeroporto, rolou uma audiência pra ver qual seria a pena pra eles, né, em forma de trabalho social. Tinha que cumprir pena, mas aí a pena virou a pena social porque eles colaboraram com a parada, é isso? Exatamente. Só que deu algum revertério lá dentro do Paraguai. E o equivalente do Ministério Público paraguaio resolveu entrar pesadão pra cima do bruxo. Deve ter sido alguém querendo aparecer, sabe como é que é? Tipo assim, pra botar no LinkedIn, eu prendi o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? E voltar exatamente. Na bio da pessoa vai ter fulano, 40 anos, prendi o Ronaldinho Gaúcho. Quem sabe se lançar candidato depois. Isso. Né? Aquela velha história. Entendi. Aí, Pedro, às 22 horas da sexta-feira, 6 de março de 2020, a polícia bateu no hotel onde estavam os irmãos Assis, Roberto e Ronaldinho, e levou os dois presos. A razão oficial é que se eles estivessem soltos, eles poderiam interferir nas investigações. Ao todo, os irmãos Assis ficaram quase 6 meses presos, velho, incluindo um tempo de prisão domiciliar, né, em 2 suítes presidenciais de um hotel chiquérrimo de Assunção. E ali, Pedro, em Assunção, Paraguai, nas suítes presidenciais de número 104 e 105, Ronaldinho Gaúcho e Assis tinham serviço de lavanderia, café da manhã e serviço de quarto. Dentro de cada quarto tinha cama king size, 2 TVs 4K, né, sendo uma de 45 polegadas e outra de 55. Tá. Banheira com hidro. Normal. Roupão, pantufa, cozinha, banheiro social, simulando um apartamento com sala e cozinha. E o maravilhoso é, o número de dias presos é bem peculiar. 171. 171. Isso aí, você falou errado. Você jogou a bola pra eu chutar, que eu sei. 171. Sinais por todos os lados. Exatamente.
Nos dias que precederam esse luxo todo, foram dias de luta antes do dia de glória, porque o bruxo passou um tempo jogando bola com os presos numa cadeia do Paraguai. E tem um relato, inclusive, de um jogo onde o time dele venceu por 11-2. Os jogadores aí que fizeram esses 2 gols do time adversário, né? Eles devem contar essa história todo dia. Deve ser tipo assim... Se eles já estão em liberdade, Vitor, deve ser assim, na entrevista de emprego, a pessoa, qual a sua principal qualidade? Ah, eu fiz um gol. Com certeza. Né? 2 gols contra o time de Ronaldinho na cadeia. E aí eu acho que, como contratante, né? Você do RH, você fala o quê? Contratado. Pode começar amanhã. Eu só sei, Pedro, que depois desse tempo, o Ronaldinho foi condenado a pagar uma multa de $90 mil e o irmão de $110 mil. Eles foram colocados em liberdade condicional. E era uma condicional que foi, inclusive, mais rigorosa para o Roberto Assis, que tinha que atestar residência fixa no Brasil periodicamente. Mas, finalmente, depois de todo esse trelelê, eles puderam voltar para o Brasil. As tretas com a justiça, não só do Paraguai, mas também no Brasil, marcam a carreira dos irmãos Assis. O Assis, mais velho, já tinha sido condenado a 5 anos em regime semiaberto no ano de 2012 por lavagem de dinheiro, mas recorreu e foi absolvido. Em 2015, os dois foram condenados de novo por fazer uma construção irregular numa área de proteção ambiental em Porto Alegre. Olha aí, hein? Achamos um adversário que o bruxo não consegue driblar. A natureza, o planeta Terra. Mas veja bem, os passaportes dos irmãos Assis chegaram a ser apreendidos. Porque em 2018 eles ainda não tinham quitado as dívidas por dano ambiental lá da condenação. E para forçar os dois a abrirem o bolso, o Ministério Público pediu para cortar as asinhas do nosso bruxo, né? Porque eles ficavam dando dibres na justiça. Isso aí é uma punição boa pro Ronaldinho, né? Porque aí ele fica sem os rolês. Aí, de repente, a gente vai minguando. Você apaga essa luz. Vai então... ficando trancado em casa, vai ficando triste. Exato. E essa história deixa um pouco mais claro de por que raios ele usou um passaporte falso paraguaio em 2020. Eu sei que em 2019, os irmãos Assis entraram num acordo com a justiça para pagar uma dívida que somava R$8,5 milhões de reais. Só que uma semana antes desse acordo, rolou um movimento, Pedro, bem interessante. Porque Ronaldinho Gaúcho foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo Jair Bolsonaro. E como isso foi uma semana antes do acordo em Porto Alegre, significa que quando o Ronaldinho foi nomeado embaixador do turismo, nem passaporte ele tinha. Tá vendo? Porque estava apreendido. Foi jogada para reforçar o turismo nacional, para ficar em terras brasileiras. Foi tudo pensado, é isso. Agora só vê Ronaldinho quem vier pro Brasil. Prendeu o homem. Mas é inacreditável, né? Só não faz sentido. Ele não sabia, não lembrava desse negócio de embaixador, não. Bicho, isso é inacreditável, né? O famoso... Só no Brasil! Porra, mano, só no Brasil. Em 2023, Ronaldinho Gaúcho foi convocado para um depoimento na CPI das criptomoedas. Porque uma empresa que supostamente o Ronaldinho estaria envolvido, chamada 18K Ronaldinho, Nossa Senhora, já tinha sido acusada em 2020 de um esquema de pirâmide financeira, Pedro. Vitor, é o que tava faltando para completar esse modelo de brasileiro, uma CPI, entendeu? Se a gente tá falando de template, ele só faltava isso. Ele já foi preso e absolvido e sei lá o quê. Era o que, para dar o tempero final, fechar o envelope. Ele é o template brasileirice. Exatamente. Apesar do Ronaldinho ter alegado que ele não era dono da empresa, mas que usaram o nome e imagem dele sem autorização. E que ele tinha feito apenas o licenciamento do uso da sua imagem para a criação de uma linha de relógio. E essa CPI foi basicamente uma puxação de saco dos deputados, né? Eles foram basicamente a galera do Emirados Árabes que falou, pô, sim, a gente pode chamar o Ronaldinho Gaúcho, o que vocês acham? Exatamente. Pra conhecer o cara, porque ninguém colocou o Ronaldinho contra a parede. E isso depois que a comissão ameaçou meter uma condução coercitiva nele. Já que o Ronaldinho faltou a 2 depoimentos. Isso aí virou até meme, pô. Que ele fala, eu fico em silêncio. Eu fico em silêncio. Ficar em silêncio, né? Toda pergunta inconveniente, eu fico em silêncio. Mas acho que, assim, era de se esperar já, né? Mas eu acho que o carimbo de patético, mais uma vez, ficou com o nosso querido Congresso, né? Por exemplo, o Coronel Crisóstomo, do PL, tem uma frase maravilhosa na CPI. Lê pra gente, Pedro. Sabe aquele chiclete que tu dava?
o nobre coronel, ele tá falando de um drible clássico do Ronaldinho, né? Então vamos lá, volta aspas. Eu treinei muito e agora eu tô bom. Parabéns pelo jogador Ronaldinho, pelas alegrias que você levou para o estado de Rondônia. Fecha as aspas. Um negócio gratuito. Maravilhoso. Ele só quis, pô, ser fã. Isso, eu treinei muito pra ficar igual a você, Ronaldinho. Treinei muito. A gente ama você. É isso. Caramba. E outro momento interessante, né, porque revela um pouco a mais da relação do Ronaldinho com o irmão dele, foi quando o deputado Alfredo Gaspar fez uma pergunta, abre aspas, quem cuida dos teus negócios? O Ronaldinho, por sua vez, respondeu, Meu irmão Roberto. E o deputado pergunta, ele já te colocou em alguma enrascada? E aí, meu amigo, nosso bruxo simplesmente responde, nem sempre as coisas saem certo, mas ele sempre tenta fazer o melhor. Isso aí, Vitor, é o resumo da vida. É a frase que pô, você pode tatuar ali no cóccix sem medo. Vai ficar ali pra sempre, você não vai se arrepender. Nossa, vai ser meu epitáfio, velho. Eu vou colocar na minha lápide. Isso. Nem sempre as coisas davam certo, mas tentei fazer o melhor. O relatório da CPI simplesmente terminou recomendando que o Ronaldinho e o seu irmão fossem processados por estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e operação de instituição financeira sem autorização. Então terminou daquele jeito, né, Vitor? Que a gente já sabe. Pois é. Uma bela pizza. Com certeza. A gente pode até se perguntar se ele é só meio ingênuo mesmo. Porém, tem uma área da vida de Ronaldinho Gaúcho que é definitivamente sombria. A boina virada que ele usa pra trás, né? Como se estivesse ainda em 1997. Não. Embora, senhores, por tudo que é mais sagrado, nunca façam isso. Mas o pior lado do Ronaldinho ainda não é esse. Não? O pior lado de Ronaldinho é a carreira musical de Ronaldinho. Ah, com certeza. Você agora lembrou algo que eu não lembrava. Você mexeu realmente numa memória, né? Impressionante. Tem uma energia. É o anti-Ronaldinho. Parece que é o irmão mau do Ronaldinho que se aposta ali. Exatamente. Mas enfim, seria injusto com a gente, pobres mortais, que a pessoa fosse bom em todos, né? Com certeza. E uma das primeiras experiências aleatórias de Ronaldinho Gaúcho na música foi com Wesley Safadão, na faixa Solteiro de Novo, de 2016, Pedro. Em 2020, Ronaldinho Gaúcho resolveu incrementar esta carreira musical, enveredando pelo trap. Ele lançou a primeira faixa em dezembro, com feats de ninguém mais, ninguém menos que Djonga, Sidoca e MC Rick, né? Na música Oclean Evoque, que já acumula mais de 8 milhões de views no YouTube. Tem uma que chama Rolê Aleatório, né não? Tem. Essa daí tem mais de 2 milhões de views, com participações de Derek, The Fidelis, MC Igor e Gé Santiago. Entendi. E é bem naquele estilo putaria proibidona, sabe? Aquele clássico. É o trap. É isso. E tem a faixa Terror do Invejoso, que foi lançada esse ano e já tem uma história um pouquinho mais construtiva, né? Tem a participação aí de Boladinho 211, LC Advanced, MC Cadu e MC CBzinho. E a faixa conta a história de um menino de periferia que luta pra subir na vida. Olha aí. É lindo. E o nosso R10 também fez uma participação em Olé Olé, do trapper argentino Litquila. E ele cantou também O Segredo do Feijão, de Xande de Pilares. Além da faixa Vamos Beber, de João Lucas e Marcelo, com Dennis DJ. Então... é um gênero, né? Ele é um artista completo. Ele não tem gênero, ele é apenas Ronaldinho. Depois de gravar com todos esses medalhões, em 2022, Ronaldinho Gaúcho fez a parceria mais aleatória Sim. que alguém pôde imaginar. Porque ele compôs com ninguém mais, ninguém menos que chuta, Pedro, chuta o nome aí. O ministro Gilmar Mendes. Não é? Ele e Elon Musk, né? Sei lá, meu amigo, qualquer coisa é possível com esse cara. É, porque a galera mais elitista pode pensar e falar, pô, mas o cara só anda com MC. Sim. Só canta essas músicas de trap. Sim. Mas meu amigo Ronaldinho Gaúcho, em 2022, assina uma composição com Jorge Versilo. Olha aí. O compositor e intérprete de Mona Lisa, Que Nem Maré, Homem-Aranha. E Homem-Aranha. Que espetacular, né? Juntos, eles escreveram a música Garra, né? Que tem o mediano número de
300 mil views no YouTube. Um pouco mais de 300 mil views. É um absurdo. Merecia muito mais. Né? Esse é o maior crime que existe nesse país. Não, aí não dá. E se liga que agora a história fica mais aleatória ainda, porque numa entrevista no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Malandro... Realmente... e do ator Renato Rabelo, o Jorge Versilo disse que chegou no Ronaldinho através de amigos em comum do rolê musical aleatório deles, né? E a ideia da canção dos dois era, veja bem, unir a esquerda e a direita no país. Certo. Que vivia um clima de polarização muito forte. Ia salvar o Brasil. É isso. E quem, poxa, né? O Ronaldinho apoiava abertamente Bolsonaro e Jorge Versilo, né, se define como uma parte de uma esquerda moderada. Rapaz, a gente tem que assumir que é uma loucura, mas vindo de Ronaldinho Gaúcho era possível. Né? Se tinha alguém que poderia fazer... Com certeza. Esse país voltar aos trilhos, era o Bruxo. Inclusive, se ele se candidatar, é bem capaz de levar aí alguma coisa aí. Exatamente. Então. O Brasil esquece as bandeiras, se une por breves segundos em harmonia. É uma maravilha. E no vídeo, se você prestar atenção, você ainda vai achar o cantor Mumuzinho meio perdido no estúdio, no meio da gravação ali. É o We Are The World, né? Da política brasileira. Exatamente. E até o fechamento deste episódio, o último rolê do Ronaldinho tinha sido em 13 de novembro de 2024, no Azerbaijão, na Conferência do Clima. Tem até uma matéria do jornalista Roberto Kass no site Central da COP, né, que é uma iniciativa do Observatório do Clima. E lá ele mostra como o futebol tem sido usado para lavar a imagem dos grandes países produtores de petróleo, né, que são os principais antagonistas do processo de transição energética. Lê um trechinho da matéria pra gente, Pedro. O rolê de Ronaldinho no Azerbaijão, chegando em um jato particular acompanhado de um ex-vice-presidente da estatal de petróleo, pode até soar inusitado, mas não tem nada de aleatório. COPs são as principais trincheiras de enfrentamento político ao lobby dos combustíveis fósseis. E por isso mesmo são atulhadas de lobistas do combustível fóssil. A COP26 na Escócia teve 503 lobistas. A COP27 no Egito teve 603. Já a COP28 nos Emirados Árabes, o número explodiu. 2.456. Ou 7 lobistas para cada indígena. A diferença agora é que o lobby, com Ronaldinho, inaugura na COP a prática de sport washing. Rapaz, sports washing seria uma adaptação do greenwashing, que é um termo que fala da prática enganosa de algumas empresas. Ou de criar a aparência de ser sustentável, ou ambientalmente responsável, através de ações de marketing. Ao invés de realmente tratar os problemas que elas causam em matéria ambiental. A propaganda é ardilosa demais, né, Vitor? A gente já sabe que é isso, né? E a imagem do Ronaldinho, ela é tão forte, tão... essa coisa que a gente já falou aqui do charme, sei lá que diabo tem, que ela neutraliza o lado tóxico, literalmente, assim, da indústria do petróleo. Se quiser, pode colar uma foto do Ronaldinho Gaúcho num petroleiro afundando, que o pessoal não vai nem ligar que tem, assim, uma foca coberta de óleo. Pedro, eu queria dizer que depois de 23 episódios do Só no Brasil, esse aqui talvez tenha sido o nosso Everest, né? A gente se propôs aqui a falar sobre a história do homem do rolê aleatório, porque ela fala muito sobre o Brasil. Se a gente fica pensando sobre o Ronaldinho Gaúcho e o motivo dele ser querido por todo mundo, atrair multidões de gente, é porque as pessoas se identificam com ele. Ronaldinho Gaúcho é o nosso Macunaíma atual, né? É o protótipo de herói e anti-herói brasileiro, né? Ele é o Vadinho de Dona Flor e seus 2 maridos, o Agostinho Carrara da Grande Família. Ele é um cara adorável. De alguma maneira, ele continua ganhando os corações de muita gente. Inclusive, no momento que a gente está gravando aqui. Ele está aí conquistando mais pessoas. Fica aquela discussão. Apesar das falhas, ele é um cara maneiro? Será que muitas vezes é por causa das falhas que ele consegue ser querido e aleatório desse jeito?
né, por causa dos petrodólares de Dubai, que ele consegue ir de um lado pro outro de jatinho pra chegar na Convenção Mundial do Clima, ou, quem sabe, na Convenção Mundial de Vendedores de Máquina de espremer suco de laranja. Tudo é possível, né? E se você pensar aí, Vitor, do lado dele, parece que ele tá só vivendo. Tipo, assim, aproveitando a vida, assim, com os frutos do meu trabalho. Trabalhei, ganhei o dinheiro aqui, tô vivendo. Ou parece que é a Miguel que quer colocar, né? Isso, entendeu? Parece que ele tem, tipo, uma miopia, algum problema, assim, que ele não consegue enxergar a cena completa em volta dele, entendeu? Porque, assim, tem sempre alguém cuidando das coisas pra ele. Entendeu? E aí ele não sabe, não vê tudo, não sabe de tudo. Ou talvez saiba de tudo também e é assim que ele escolheu viver, né? E aí é isso. E no lado do mundo, parece que o mundo inteiro resolveu entrar naquela vibe de, quer saber? Se é pra destruir o planeta, que seja com o Ronaldinho. Pois é. Né? Vai todo mundo morrer mesmo, mas olha aí, que bonito. Olha como ele samba. É curioso também dizer que se ele tá ali, é que tem alguém que consegue pagar pra ele tá ali. Entendeu como é que é? Mas valeu, Ronaldinho. Obrigado por proporcionar entretenimento, né? Enquanto a gente caminha aqui pro cataclisma de uma vez. E o apocalipse inevitável. Só que assim, se você tá ouvindo esse episódio no futuro e de alguma maneira o Ronaldinho Gaúcho foi cancelado, já digo que a gente não sabia de nada. E nem tem nada a ver com isso. Não tem como, né, Vitor? Tudo aleatório, tudo imprevisível, é aquela surpresa, aquele clima de tensão, tudo pode acontecer a qualquer momento com o Ronaldinho Gaúcho. Então, a gente realmente não sabe de nada, a gente foi até onde a gente consegue pra saber das coisas aqui. Então, não joguem a culpa aqui no Só no Brasil, não, viu? Só no Brasil. E se você acha que a gente esqueceu de alguma história fundamental dele, você provavelmente tá certo. Porque é muita coisa, entendeu? Eu acho que vale a pena, assim, contar pra gente o que é que você... Tipo assim, inaceitável Só no Brasil que vocês não contaram isso do Ronaldinho. E pode vir com aquela história que a gente tá aqui disposto a escutar. Manda pra gente aí. E eu sou o Vitor Camejo e assim que a gente fecha a nossa primeira temporada de Só no Brasil, a gente quer deixar um grande beijo no coração de cada um de vocês que acompanhou essa saga aqui de contar um pouquinho das muitas histórias mirabolantes que só podem acontecer aqui, né? Então, foi muito legal ouvir mensagens de carinho de vocês, de lugares do Brasil inteiro. Eu que andei pelo Brasil inteiro durante essa temporada fazendo show e ouvi a gente falando dos episódios por aí afora e foi muito legal ter vocês com a gente aqui. Foi um aprendizado, né? A gente aprendeu mais sobre o Brasil contando essas histórias aí que resgatadas, eu acho, e outras contadas de uma forma que foi única aqui. Foi muito divertido essa primeira temporada. Eu me sinto agora um profundo... Eu consigo dar palestras agora sobre o assunto, Vitor. E claro que o carinho da galera é maravilhoso. Então, que venha a próxima temporada, né, Vitor? Sim, porque existem muito mais histórias nesse país para serem contadas. Isso. E muitas vezes a gente ainda quer dizer que isso tudo só acontece só no Brasil. Então vou terminar assim dizendo: eu sou Pedro Duarte e até a próxima. É que eu não tinha falado ainda o tchau. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino, o clearance é do CQSFV Advogados. E esse episódio teve a participação do Ricardo, no Instagram Rolê Aleatório. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.